Oi? Oi, tá bacana a voz? Tá bom. Tá bom. Esperar o pessoal Esperar o pessoal entrar. entrar. Ok. Olá, pessoal. Oi, Olá, oi. que tal? Como está? Fazendo um teste Fazendo um aqui no teste aqui no computador para ver se computador para ver consigo se falar com consigo o falar pessoal. com o pessoal. Ah, Ah, legal. legal. Vamos esperar o pessoal Esperar o entrar pessoal para entrar que a gente para que a gente comece. comece. Ok, Mi? Ok. Gente, vou colocar minha coruja aqui, ó. Ela vem tudo. Adoro essa coruja, Adoro essa coruja. Acho que faz muito parte da gente essa coruja, né? com Com certeza. certeza. O Rafa falou que tá saindo eco. Da onde? De Da mim? onde? De mim? Tá saindo eco meu ou da Michelle, Rafa? Meu Deus, onde tá saindo eco? A recebendo elogio. Tecnologia. Essa luz no meu olho tá uma beldade mesmo. Da Mi. Da Mi. Aí eu não sei o Eu que eu não sei o que eu faço. Vamos ver. faço. Vamos ver. O seu tá dando eco? É. É. Mas eu não tô ouvindo o eco do seu. Será que é porque Será que tá é porque tá assim? Alguma coisa alguma coisa assim? assim? Tá fazendo do celular ou do computador? Do Do celular. celular. Então não era pra tá dando eco. Ele É, falou, mas então dá pra entender. tá bom. Tá bom. Vamos Vamos começar então, começar gente. então, gente. Tem um Tem minuto, um minuto, mas já mas vai já fazendo as vai fazendo as introduções. introduções. Eu acho que não é bem um eco, tá dando um vibrato na sua voz, assim. Eu Eu percebo que percebo quando que eu quando eu falo, demora falo, para sair o meu pra sair som, meu né? som, né? Eu falo um Eu falo pouquinho um antes pouquinho do que antes do sai que aí, sai né? aí, né? Tá tendo um Ter delay, um né? delay. Ele falou que Enfim. tá repetindo o som da voz. Será que eu vou ter Será que que eu vou ter desligar? que Acho que eu vou ter desligar? que Acho que eu desligar vou ter que o computador. desligar. Peraí, vamos ver. Peraí, vamos ver. Falou que o meu tá normal. Eu É. achei que o meu que ia dar problema. Eu vou Eu tirar o vou do tirar o computador, do computador então, e a gente então e tenta a gente tenta acompanhar por aqui acompanhar por mesmo. aqui mesmo. Isso. E aí, E aí, melhorou? melhorou? Aí, Rafa, você que é o nosso produtor de áudio, tá melhor? Teste, Teste, som. som. Acho que tá a mesma Acho que tá a coisa. mesma coisa. É. E Tá, aí, Rafa, dá o feedback pra gente. tá. Tá, Vamos lá. vamos lá. Vamos Vamos começar começar então. então. Falaram que melhorou ali, ó. É, vamos Vamos começar começar então. então. Eu vou falar Eu para vou falar vocês pra um vocês um pouquinho do. pouquinho Vou me do. Vou me apresentar apresentar primeiro, primeiro, falar um falar um pouquinho quem sou pouquinho eu, quem para sou quem não eu, me pra quem não me conhece, que está conhece, que chegando tá aqui chegando aqui de de visita a partir visita a da manhã. partir da manhã. Eu queria me Eu queria me apresentar e dizer apresentar e que dizer eu me que chamo eu me chamo Michelle, eu sou de Michelle, eu sou psicologia,
psicóloga, né? O objetivo desse quadro, dessa live, é justamente a gente conectar mulheres. É um momento aberto para os homens também. A gente vai tratar de trabalho de produtividade relacionado às mulheres, os temas principais que abrangem, né? Desde empreendedorismo, enfim, os assuntos que dizem respeito à mulher, à voz das mulheres. Esse é o principal objetivo dessa live que a gente está fazendo hoje com a Amanda. E pelo menos uma vez por semana, próximo domingo, a gente já tem uma pessoa confirmada, que é a Mari Luz, sobre saúde mental em tempos de crise. Então, é um tema interessante da gente acompanhar. E hoje a gente vai estar aqui com a Amanda sobre autoterapia. E eu gostaria que a Amanda se apresentasse para a gente, que ela falasse quem é a Amanda e por que ela escolheu esse tema. Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Amanda Shakti, sou terapeuta integrativa e instrutora de cursos com abordagem na massoterapia oriental, chinesa e indiana e nas terapias integrativas naturais, que promovem saúde e qualidade de vida. Eu tenho abordagem no sagrado feminino, no sagrado masculino, também na constelação familiar sistêmica, e nas técnicas de autoterapia e meditação. Hoje eu vou falar em específico sobre uma técnica de autoterapia que se chama EFT, Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de desintoxicação energética extremamente simples para ser aplicada por qualquer pessoa no dia a dia, que trabalha tratando estresse, ansiedade, insônia, problemas de relacionamento, problema financeiro, déficit de atenção, traumas que a pessoa tenha, enfim, qualquer situação que tira a qualidade de vida dessa pessoa, então ela pode ser trabalhada por essa técnica, que é uma técnica que trabalha toques nos pontos de acupuntura, em alguns pontos, né? Então, é sobre isso hoje que a gente vai falar, mas qualquer outra dúvida, né, Michele, que alguma pessoa tenha em relação à autoterapia, porque tem outras técnicas de autoterapia, como o Ho'oponopono, trabalho energético, meditação, frases de afirmação, né, que a gente pode fazer no dia a dia e ir ressignificando tudo e mudando os padrões. Deixa eu só comentar uma coisa. Quem tiver interesse em fazer pergunta, pode mandar pergunta. Se a gente não conseguir responder durante essa apresentação, a gente responde depois. A Amanda manda um direct para alguém. Mas a gente vai tentar usar uma hora para falar disso ou menos, né? Enfim, se for o caso, a gente faz uma outra live. Amanda. Ok, com certeza. A gente pode fazer lives, cada live sobre uma técnica diferente de autoterapia, né? Que o pessoal tem bastante interesse em aprender e se curando no dia a dia, né? Com as pequenas coisas, assim, até lavando uma louça, a gente pode trabalhar a autoterapia e essa cura interna. Ok? Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, 3 trechinhos importantes sobre essa técnica. Na década de 60, a gente teve um quiropata bem famoso, que é o George Goodheart, que é bom coração, que ele era chamado, né, que ele tinha um coração muito bondoso. E ele desenvolveu uma técnica chamada cinesiologia aplicada. Então, o que ele desenvolveu nessa técnica? Que a força dos músculos muda de acordo com os pensamentos positivos ou negativos. Então, ele teve várias pesquisas nessa área. E esse trabalho dele foi retomado pelo Dr. John Diamond, que é um psiquiatra,
Então, ele pegou essa técnica e ele ampliou na década de 70. Então, ele desenvolveu a cinesiologia comportamental, esse psiquiatra, que autoafirmações com os toques nos pontos de acupuntura. Né? Então, ele era médico psiquiatra, ele era acupunturista, e ele pegou essa técnica de cinesiologia aplicada e começou a trabalhar com os pacientes dele da psiquiatria. E ele começou a ver que quando a pessoa fala, quando trabalha essa situação, problema que a pessoa tenha, nesse processo, a pessoa vai melhorando e se desenvolvendo muito. Não é mesmo, Michele? Isso aí. E qualquer pessoa pode fazer. Manda. Qualquer pessoa pode trabalhar essa técnica de cinesiologia, né? E qualquer profissional da área da saúde ou não. Depois, na década de 80, o Roger Callahan, ele é um psicólogo, ele pegou essas duas técnicas e ele aprimorou na EFT para trabalhar a desintoxicação emocional. Então, ele começou a aplicar isso, né? E ele percebeu que quando a pessoa trabalhava os pontos de acupuntura, juntamente com ela falando, potencializava o tratamento psicológico. E daí ele pensou, eu vou desenvolver uma técnica, né? Super acessível, que a pessoa possa fazer a manutenção das situações que ela estiver trabalhando já na terapia no dia a dia dela. Então, ele fez muitas pesquisas assim nesse sentido sobre essa técnica, que são as afirmações que vão trabalhar em potencial a autoestima, né? O que ele começou a analisar? Que a maioria das patologias que causavam as doenças físicas e emocionais eram muito ligadas à não aceitação e à falta de autoestima, tá? É isso mesmo. Dentro da psicologia, tem bastante esse universo aí. Porque a gente não aceita, era sofrimento. Isso mesmo. Então, essa técnica consiste em dar toques em algumas regiões do corpo, tá? Então, é no topo da cabeça, na região em cima das sobrancelhas, na região das têmporas e aqui depois da sobrancelha e dos olhos. Aqui na região abaixo dos olhos, pode fazer com duas mãos ou com uma mão só. Essa região abaixo do nariz, entre o lábio, no queixo. Aqui debaixo desse ossinho da clavícula, a gente bate dessa forma, assim, ó, com uma mão ou com as duas, tá? Não importa. E aqui debaixo do braço, um pouquinho abaixo das axilas. Lembrando que não tem um ponto específico. É toda uma região onde passa os meridianos da acupuntura. E aqui na mão, se chama o ponto do karatê, ó, para memorizar. Ok? Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Porém, se quando você estiver fazendo a técnica, você sentir uma dor ou um incômodo, o desejo de dar o toque em outras regiões, você pode seguir a sua intuição. E quando você faz essa técnica, você vai afirmar em voz alta ou mentalmente, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, todo mundo é ansioso hoje em dia, né, gente? Ainda mais com essa pandemia, não tem como, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para vocês, tá? Então, eu vou falar em voz alta. Apesar de estar me sentindo bastante ansiosa, eu me amo e me aceito
profundamente. Apesar de estar me sentindo bastante ansiosa, ou muito ansiosa, ou extremamente ansiosa, eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Daí você vai puxar o ar e liberar. Ok? Amanda, vamos Amanda, vamos perguntar, perguntar, fazendo aqui. fazendo Eu tenho aqui. Eu algumas tenho algumas mensagens. mensagens. Ok. Vou mandar um Vou beijo mandar um primeiro para beijo minha primeiro para minha sobrinha, sobrinha, Tiele, que está Tiele, que vendo tá aqui. vendo. Ok. O Rafael O falou que Rafael quer falou que quer curar. curar. Acha que dá Acho para que dá para curar com essa curar com essa técnica, Amanda? técnica. Qualquer situação que você deseja curar pode ser trabalhado dentro dessa técnica, qualquer uma. Tá. Tá? Aí, Aí, Cacau, Cacau Show São Cacau Paulo. Show São Paulo. Tá falando Tá aqui falando que aqui já que usou já usou EFT EFT e diz que e diz que funciona mesmo. funciona mesmo. É muito eficiente, gente. Tem que testar e depois contar pra gente. Quem já fez, né? Quem não fez, é muito simples e eficiente. Muito bom. Muito bom. O O Rafael Rafael tá sente grato sente grato e só que e ele ele se só que ele se sente sente muito muito ansioso e ansioso e culpado hoje. culpado hoje. Aham, ok. É isso. Então, vou dar um exemplo do caso do Rafael, tá? Se sente ansioso e culpado. Então, vai trabalhar as duas coisas juntamente, porque a culpa ela é bem ligada à ansiedade, a ansiedade também à culpa, tá? Então, primeiro, você pode fazer algo muito bacana. Você vai dar uma nota, você pode até anotar em um papel ou mentalmente, né? De 0 a 10. Você pode analisar os dois sintomas separadamente ou juntamente, né? Então, de 0 a 10, o quanto você se sente com sentimento de culpa? De 0 a 10, qual que é a nota que você dá para sua ansiedade? É 10? É 9? É 8? 5? Então, você vai dar uma nota, tá? Para o seu sentimento. Você pode fazer juntamente ou pode fazer separadamente. Segue sua intuição, sem medo de errar, tá? Porque a nossa intuição, nesse momento, ela entra em ação de uma forma muito forte. Então, você pode fazer. Apesar de estar me sentindo culpado, eu me amo e me aceito profundamente. Apesar de estar me sentindo culpado, eu me amo e me aceito profundamente. Apesar de estar me sentindo culpado, eu me amo e me aceito profundamente, completamente e totalmente. Inspira e expira. Depois que você inspirar e expirar, você vai dar uma nota. Por exemplo, se a nota era 8, pode ter baixado para 7, para 6, para 5. Mas existem casos que essa nota pode subir. Ah, eu estava com 8, agora eu estou com 10, estou me sentindo mais culpada do que antes. E o que pode acontecer, essa técnica, ela começa a desencadear outras lembranças de culpa, de ansiedade. E é muito comum nessa técnica a gente começar a se lembrar, principalmente da época da nossa infância, que alguma coisa aconteceu no nosso entorno ou com a gente mesmo e a gente começou a se sentir culpado. Ou ansioso, ou com problema de relacionamento, enfim, N situações, né, que a gente pode tratar com essa técnica, problemas físicos, né, doenças físicas e doenças mentais. E assim, é importante saber, a EFT é uma técnica de autoterapia muito eficiente, mas algumas vezes ela não substitui a terapia, né? Então é necessário a pessoa fazer terapia, às vezes é necessário passar em um médico profissional para essa técnica ser paliativa ao tratamento. E às vezes somente ela, a pessoa sendo persistente, ela pode conseguir curar um sintoma bastante desagradável. Outra coisa bacana é assim, por exemplo, estou na fila da lotérica.
né? Agora tem que ter o distanciamento, mas estou na fila da lotérica e, me deu uma crise de ansiedade, entendeu? Ou começo a sentir raiva, né? Porque, nossa, tô tipo super atrasada ou estou super atrasada e tal. Então, você pode fazer tocando a ponta dos dedos, que também passam, né, os meridianos e os hemisférios, você pode dar o comando da mesma forma. Então, vamos lá para a ansiedade agora. Você pode fazer, eu vou fazer aqui com a mão alta, mas pode fazer com a mão abaixada e mentalmente, tá, gente? Que tudo é oportunidade de cura. Mas você vai fazer mentalmente, né? Vou falar aqui, mas apesar de me sentir se você não quiser bater, você só pode tocar assim, dar uma leve pressãozinha, uma leve apertadinha, tá? Apesar de me sentir muito ansiosa, eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Vai passando todos os dedos. Puxa o ar e solta bem devagar e começa a avaliar. Então, você pode fazer a técnica, dar uma nota e continuar fazendo, porque assim, o intuito dessa técnica é zerar. Às vezes, em 2 rodadas, eu consigo zerar essa nota de 8, 9, 10, 5 para 0, tá? E daí, quando eu me sentir ansioso de novo, você vai fazer de novo. Entendeu? Aí, se eu me sentir ansioso 50 vezes por dia, você vai fazer essas afirmações mentalmente ou em voz alta, trabalhando a respiração conjuntamente 50 vezes por dia. Por quê? Essa técnica vai trabalhar com a reprogramação mental também. Então, essa reprogramação dessas afirmações, elas vão entrar também por repetição no nosso corpo, com os toques nos pontos de acupuntura, e ela vai começar a retirar os padrões, né? Seja qualquer tipo de padrão que você esteja trabalhando, então ela vai tirar esse padrão e ela vai colocar um padrão novo, que é eu me amo e me aceito profundamente. Outra frase que a gente pode usar é eu me amo e me acolho profundamente. Eu me amo e me compreendo profundamente, né? Eu me amo e me aceito também. Aí você pode usar profundamente, totalmente, assim conforme a sua intuição, né? E existem casos quando a gente está muito mal, mas muito mal mesmo, que você não consegue ficar pensando, assim, raciocinando e dar uma nota e tal. Você só vai repetir, mesmo sem precisar fazer os toques. O ideal é fazer. Mas se você não está conseguindo naquele momento, você só vai respirar e afirmar para si mesmo. Eu me amo e me aceito profundamente. Você vai ficar repetindo isso, mesmo que mentalmente. Ok? Tem alguma pergunta? Por enquanto não temos pergunta. Amanda, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá melhor o som, gente? Quem tava reclamando do som? É bom que a gente Tá um pega um pouquinho teste. chiando, assim. Eu tô arrumando aqui, vamos ver. E agora, gente? O que vocês me digam? Digam. Tá chiando. Tá chiando. Aham. Bom, o Mohamed entrou aqui, deu um hello. Gente, a Sei se você Michelle fala conhece. inglês fluente, hein? Se alguém... Vou começar a traduzir aqui simultaneamente. Ok, pessoal, vou continuar então. Dando essa dica. A Cacau Show de São Paulo. Se você puder falar seu nome, né, se apresentar, ela está perguntando se existe algo que essa técnica não funciona. Olha, é assim, essa técnica funciona
até para as pessoas que não acreditam nela. Por quê? Porque nós temos, essa técnica, ela vai trabalhar com a memória cástica. O que é a memória cástica? É aquela memória inconsciente que todos nós temos na Terra, tá? Então, assim, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, que esses pontos que eu falei são pontos de acupuntura, tá? A acupuntura, ela é muito antiga, tá? Então, isso foi sendo passado milenarmente e a gente acaba tendo uma memória, né, inconsciente coletiva em relação à técnica. Então, como ela trabalha a nível inconsciente, a gente já tem essa memória no nosso corpo, no nosso inconsciente, relacionado aos pontos de acupuntura. Então, essa técnica ela já foi testada em pessoas 100% céticas que não acreditavam. Mas, por exemplo, assim, se você se coloca em uma posição antagônica em alguma coisa que você queira trabalhar, você pode dar um comando mental maior, né, do seu consciente, que vai ficar brigando com o do inconsciente. Porém, nós sabemos que 95% das informações que nós recebemos são inconscientes, estão inconscientes e vão produzir determinados comportamentos, ainda que o nosso consciente fale, isso daqui não vai dar certo, isso daqui não vai funcionar para mim, né? Porque você está dando um comando, tocando esses pontos de acupuntura. Legal. Para qualquer coisa, tá, gente? Então não tem técnica que não tem situação que ela não vá funcionar, assim. A não ser que, sei lá, que tem algo no inconsciente, né? Que vá bater muito de frente com isso, assim. Mas é bem, assim, difícil pela questão que nós todos temos essa memória inconsciente em relação às medicinas antigas, tá? Que é medicina ayurvédica indiana, medicina tradicional chinesa, a medicina egípcia, que é a do coração, que tudo a gente se refere ao coração, né? A física quântica veio desse tipo de medicina, tem a medicina celta e várias outras, né? A medicina africana, a kahuna, né? E assim vai, porque todos nós, quando é acionado esse tipo de cura, né? Que é ligado a essa ancestralidade nossa que vem de milhares de anos atrás, então geralmente o nosso inconsciente vai corresponder de uma forma positiva. Muito bom. Amanda, você relaciona isso daí com hipnose também? O que você sabe sobre isso? Tem nada a ver. É assim, a hipnose, ela trabalha com o comando de voz e às vezes o comando do toque, né? Então, assim, eu relaciono, sim, a técnica de auto-hipnose, mas seria, se a gente puder relacionar, a uma auto-hipnose para a cura, né? Porque você vai entrar com uma repetição, né? Dando um comando para si mesmo, para mudar um padrão negativo que faz com que você não tenha a sua qualidade de vida, entendeu? Que você tenha coisas que te entristecem, que não deixam você ter uma vida tranquila, que se mostra como um bloqueio. Então, os sintomas negativos, todos eles, né? Como eu falei, a pessoa pode trabalhar qualquer tipo de sintoma que atrapalha a qualidade de vida, que não deixe ela feliz, né? Que a vida dela não flua. Uhum. E você recomenda, por exemplo, essa técnica para todo mundo, que nem essa da Cacau Show, né? Ela fez uma pergunta se existe alguma coisa que essa técnica não funciona. Mas, assim, a minha dúvida é, existe uma contraindicação, assim, uma pessoa que tem uma gravidade, assim, uma psicopatologia, alguma coisa, o que você recomenda para essas pessoas como complementariedade? O que você tem para dizer sobre isso? Gente, essa técnica ela não tem contraindicação, tá? O que acontece, por exemplo, se um paciente é um paciente que, por exemplo,
dependente químico, tá? Só que ele tá num grau de dependência química muito avançado já, entendeu? Então, uma pessoa que tem surtos, que está agressiva, então, ela pode fazer a técnica, não vai fazer ela piorar, tá? A técnica pode começar a trazer à tona os traumas que levaram essa pessoa, né? Geralmente dependência química também é uma repetição, né? Aqui seria mais um olhar da constelação, assim. Não vamos entrar muito nesse âmbito, senão vai ficar muita coisa, tá? Mas essa pessoa pode sim fazer essa técnica, porém ela vai precisar de uma ajuda médica também, né? De profissionais qualificados da área da saúde, ela vai precisar de psicoterapia, né, e da ajuda familiar, mas essa técnica é coadjuvante dos tratamentos médicos, né? Até o Dr. John Diamond, ele era psiquiatra e ele usava essas técnicas de afirmações, dando toques nos pontos de acupuntura dentro de hospitais, né, da ala hospitalar ao qual ele cuidava de pacientes psiquiátricos. Então, piorar não vai, porque a gente já tem uma comprovação aí científica, né? E tem muitos profissionais da área da saúde utilizando. Lembrando assim, existem terapeutas que trabalham somente com a EFT. Somente com a EFT. Legal. Elas não trabalham com outro tipo de técnica. Existem médicos, psicólogos, terapeutas, né? Terapeuta holístico. Mas essa técnica ela pode ser utilizada, aprendida, né, e repassada por qualquer pessoa, assim, não tem nenhuma contraindicação nesse sentido. O John Goulart tá dando um oi aqui. Oi, John, tudo bem? Entrou uma outra pessoa. Bom, Amanda, assim, além dessa técnica, você disse que essa é uma técnica de autoterapia, que é o tema que você está trazendo hoje. Existem outras também para as pessoas, né, que se interessarem. Existe uma que é adequada para cada pessoa, né? Você falou que essa qualquer pessoa pode fazer, mas você tem alguma indicação, alguma outra indicação para fazer nesse sentido? Nós temos a técnica do Ho'oponopono. A técnica do Ho'oponopono foi desenvolvida por uma índia, que era terapeuta e líder. É uma índia Kahuna, no Havaí. Ela desenvolveu essa técnica de autocura também, que significa corrigir o erro ou mudar uma memória, né? Então, a técnica do Ho'oponopono consiste, por exemplo, me veio um sentimento de ódio, né? Sentimento de ódio, então eu vou entrar em contato com aquele sentimento de ódio, qualquer tipo de memória que eu tenha nesse sentido, eu vou entrar em contato com ele, trabalhar a respiração profundamente, se conscientizando, aí você vai voltar lá naquela memória e vai dizer. Aliás, eu vou passar aqui conjuntamente as duas técnicas. Você vai entrar em contato com a memória, tá? Eu aprendi isso também, entrar em contato com a memória. Por exemplo, vamos colocar aqui a memória da raiva que eu tenho do meu chefe. A memória que eu tenho do meu chefe. Por exemplo, né? A raiva. Aí você vai entrar em contato com aquele sentimento, né? E com aquela memória e vai simplesmente falar: eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. E daí você vai dar uma nota da raiva que aquela memória proporciona em você. Por exemplo, eu tenho muita raiva, assim, eu tenho toda a raiva do mundo. De 0 a 10. De 0 a 10 eu tenho 10.
de raiva daquela pessoa, né? Daquele chefe. Então, você vai entrar em contato e você vai dizer mentalmente ou dando os toques. Vai dizer, apesar de sentir muita raiva do meu chefe, eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. E logo em seguida, você vai repetir a frase do Ho'oponopono, que significa corrigir um erro. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato ou sou grata, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Aí, logo em seguida, você pode dizer novamente, apesar de ainda sentir muita raiva do meu chefe, eu me amo e me aceito profundamente. Inspira, expira, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E daí você vai repetindo as duas técnicas de terapia alternadamente, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. É só isso, tá, gente? É só isso, né? E a técnica do Ho'oponopono, isoladamente, né? A gente pode fazer ela isoladamente sem usar a técnica da EFT. Você pode dizer eu superior, né? Eu me conecto a você agora. Você pode dizer Deus ou o seu inconsciente, né? Eu peço que limpe e cancele em mim as memórias compartilhadas que me fazem sentir a raiva do meu chefe. Por quê? O que acontece? Por que as memórias compartilhadas? Porque alguém da minha família ou várias pessoas da minha família, pessoas que eu conheci ou não, né, passaram uma situação dessa, semelhante, de problemas no trabalho, e eu venho repetindo, ainda que eu não saiba, inconscientemente, essa situação por amor à minha família. Aí, por isso que a gente vai falar, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, toda gratidão, né? Vai falar eu superior ou Deus. Eu peço que limpe e cancele em mim as memórias compartilhadas que me fazem sentir essa raiva, esse estresse, essa ansiedade, esse mal-estar. Então, pode ir intercalando, né, as duas técnicas, a EFT e o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é específico para curar memórias e a EFT é para limpar os sentimentos. Ok? Eu ia trazer aqui algumas questões, né? O Rafael, ele trouxe em algum momento aí, ele falou que os sentimentos vêm automaticamente quando você faz essa técnica, né? E ele trouxe aqui, eu não estou entendendo se é uma pergunta, se ele puder esclarecer, né? Ele está colocando aqui, porque um superior como o pai te ofendeu e liga o sentimento com o chefe. Não sei se você consegue, se ele puder esclarecer. Também pode refletir nesse sentido. Daí entraria mais a questão da constelação familiar, mas a gente pode trabalhar isso de qualquer forma, né? Com essas duas técnicas, com a técnica da EFT e a técnica do Ho'oponopono, né? Então, se você trouxe para sua memória essa elucidação,
já é um caminho de cura, né? Se você sente que tem um problema com o pai que reflete no chefe, né? Então, assim, você já está trabalhando o autoconhecimento e, assim, já é, digamos, 80% da sua cura, assim, já é mais que meio caminho andado. E daí você pode, né, aplicar, por exemplo, apesar de estar com esse problema no meu trabalho, apesar de ter o problema com o meu pai também, que eu sinto que reflete nisso, eu me amo e me aceito profundamente. E continuar repetindo isso. Tá. E quais são os principais benefícios que a pessoa pode ter, assim, aplicando isso? Em quanto tempo ela consegue ter um resultado? Dá para estimar isso ou não? Gente, a EFT, por exemplo, ela pode tirar você de uma situação assim, tipo, 10, a pessoa fala, ah, se eu pudesse eu daria uma nota 1000, não 10. Ela pode, por exemplo, em 5 rodadas que você fizer de afirmações e dando os toques nas regiões que eu já falei, ela pode ir para 0, né? Então, é uma crescente, é igual a academia, assim. Quanto mais você fizer, melhor, é um resultado cumulativo. Então, EFT é muito usada em términos de relacionamento, né? Então, a pessoa tá muito mal no término do relacionamento e ela fica extremamente mal e ela começa a trabalhar os toques e as afirmações e ela consegue, por exemplo, passar por essa situação sem ficar extremamente deprimida, entendeu? Então, se ela teria uma depressão assim, sei lá, nota 10, ela vai conseguir naquele dia, usando a técnica, ter uma depressão nota 3, nota 2, entendeu? Mas o resultado é cumulativo. E daí, quanto tempo vai demorar? Assim, ó, o quanto mais esse padrão estiver no inconsciente, tipo, petrificado, assim, denso, né? Que tá vindo muito forte, isso é um padrão que tem muito forte na nossa família, né? Ou eu vivo isso, sei lá, essa situação sempre, sei lá, eu sempre tenho problema com o meu chefe, ou eu sempre tenho problema de relacionamento, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Então, muito vai da força de vontade. Bacana. O Rafael tá falando que tá deprimido porque entrou em um relacionamento. Então quer dizer que se ele usar essa técnica vai ajudar bastante. Então, como que ele pode fazer? Primeiro, ele vai entrar em contato com o sentimento que ele está sentindo, de depressão, porque entrou num relacionamento. E daí ele vai, assim, avaliar, sendo muito sincero com ele mesmo, tá? Então, ele vai fazer uma avaliação disso que ele está sentindo. Ele vai avaliar e falar qual a nota, né, que ele dá para essa situação, né? Qual é a nota que ele vai dar? Nota sei lá, nota 10, né? Nota 5. Então ele vai entrar em contato, né? Mesmo de verdade, mesmo que ele comece a ficar mal assim, e ele vai fazer. Aí FT essa rodada, apesar de estar me sentindo deprimido, muito deprimido, porque eu entrei num relacionamento, eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Nossa, esse relacionamento eu entrei nele, mas não tá sendo legal. Não era assim que eu queria. Isso está me deixando muito deprimido. Apesar de tudo isso estar acontecendo, eu me amo e me aceito profundamente. Eu me amo e me aceito profundamente. Ok? E é interessante, assim, complementando aí. Eu sei que estão falando que tá dando eco entre, mas a gente vai melhorando aos poucos. Uma coisa que é interessante
pensar ele refletir também por que ele está se sentindo mal por ter entrado nesse relacionamento, né? Aí uma reflexão mais psicológica para ele fazer aí, né? Quem que tá gerando esse mal-estar? É ele mesmo? Qual a expectativa que ele criou dessa relação, né? Ou se realmente é a pessoa com quem ele tá. Então é uma coisa para ponderar aí também, né? Vamos ver se tem mais alguma. Ele agradeceu, Amanda. Gente, quem quiser pode fazer perguntas, tá? Bom, Amanda, eu vou fazer então. Já que ninguém faz, eu vou fazer. Amanda, para uma pessoa que está no processo depressivo crônico, né? Falou que é extremamente bom essa técnica. Mas quem está em depressão crônica, o que você recomenda para essa pessoa quando ela te procura, né? Pensando em medicina alternativa, em técnicas terapêuticas. O que você geralmente faz? Quando uma pessoa está com depressão crônica, eu sempre falo que ela precisa passar em um psiquiatra, né? E que ela precisa fazer terapia. Uma coisa que eu sempre falo, assim, o medicamento psiquiátrico sem a terapia não é, tipo assim, é algo eficiente naquele momento, mas com o passar do tempo não é tão eficiente, tá? Então a pessoa sempre precisa aliar o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico e buscar técnicas de terapias integrativas, também mudar a situação da vida dela, quer fazer atividade física. Por exemplo, as pessoas deprimidas não conseguem, mas eu sempre falo, você não consegue fazer uma caminhada, nem que seja de tipo 5 minutos, e depois vai aumentando isso. Gente, vou mudar aqui, que eu vi que o meu celular não tava carregando ali na posição que tava, tá? Então, é o que eu indico, né, pro pessoal, mas é isso mesmo, que deve fazer técnicas, né, de ajuda, de autoajuda nesse sentido, técnicas que ajudem nesse sentido, mas também tem que buscar ajuda de um médico, né, de um profissional dessa área, e também a questão da terapia, né? Eu atendo muitas pessoas aqui na minha clínica que falam, eu tô tratando a minha depressão com medicamento. Aí eu falo, mas você não tá fazendo terapia? Meu médico até indicou, mas eu, tipo, não gosto e tal. E daí eu sempre friso que isso é extremamente importante, né? As duas coisas. Isso. Às vezes a pessoa vai passar no médico e o médico até vai falar, você não precisa de medicamento, só a terapia resolve. Vamos tentar só a terapia, né? Então é isso. Tem um comentário da Kátia. Ela falou assim, já fiz exercício com a maratona da riqueza do Bruno Gimenez. Certo. Gostei muito, realmente é muito bom. Ela falou que é transformador. Não sei se você conhece mais. Gente, o Bruno Gimenez é do Luz da Serra, é um instituto incrível. Eles usam muito a EFT. E tem uma terapeuta quântica, que é a Elânia Urives, que a base da desintoxicação pro financeiro é a EFT, né? Então ela ensina até as crianças fazerem, né? Porque se a gente... Eu vejo, né, no trabalho que ela tem, crianças, por exemplo, que foram criadas em família, que se prega, por exemplo,
as pessoas ricas não são pessoas de Deus, ou é mais fácil aquela frase bíblica, né, que o pessoal interpreta de uma forma equivocada, né? Mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, ou assim, tipo, ai, a gente nasceu para ser pobre mesmo, assim, miseráveis, né? Ou, por exemplo, o dinheiro vem de uma forma muito difícil, né? Se você não batalhar e sofrer muito, o dinheiro não vem. Então, ela começa a trabalhar essa questão com as crianças, né? Por exemplo, uma mãe tomou consciência nesse sentido, então ela começa a trabalhar isso já com as crianças. Então eu já vi crianças de 3 anos fazendo a EFT e já tirando os travões mentais que impedem com relação ao financeiro, por exemplo, a prosperidade, né? Então, por isso que eu falo, é uma técnica que não tem contraindicação, é uma técnica extremamente positiva, mais em casos, né, específicos, como você citou. Como eu falei, né, por exemplo, eu dei o exemplo de uma pessoa que é dependente química, ou um alcoólatra, ou como você citou, a pessoa que está em depressão profunda. Então, ela vai precisar ter o acompanhamento, né, do médico, do psiquiatra, e ter o acompanhamento psicológico e toda a técnica que ela possa fazer para ajudar no desenvolvimento e cura, atividade física, mudança de alimentação, né? Isso tudo vai ajudar no processo de cura como um todo. Isso aí. Isso aí, tem uma outra Pergunta aqui. A gente vai fazer para para finalizar já. finalizar já. Já tá dando Já tá tempo. dando tempo? Ela falou Ela assim, falou assim, em relação aos acontecimentos diários, quantas vezes devemos praticar os exercícios por dia? Eu costumo praticar pela manhã e noite, em relação ao dinheiro, como meditação. Gente, vou falar uma coisa aqui que eu aprendi com o Bob Proctor, tá? Que pra mim, assim, ele é o cara, entendeu? Ai, tava com o livro dele aqui, né? Pegar e mostrar pra vocês. Mas assim, gente, é 24 horas. É 24 horas. 24 horas. Por que que é 24 horas? Ah, mas eu não vou fazer isso quando eu estiver dormindo. Você que pensa, tá? Você que pensa. Por quê? Sim, porque a gente vai ficar o dia todo repetindo. E quando a gente for dormir, né? A gente vai dormir, a gente vai começar a sonhar com isso. E o nosso inconsciente vai começar a buscar ferramentas para desenvolver isso no dia posterior. E daí você vai continuar fazendo no dia posterior. E daí a outra noite também. Então, assim, gente, é o tempo todo. Porque, por exemplo, você vai trabalhar uma técnica, afirmações, seja EFT ou Ho'oponopono, ou qualquer uma, ou qualquer tipo de afirmação, ou de Apamala, que a gente repete 108 vezes a mesma situação. Então, assim, tá tomando banho, tá repetindo. Tá lavando a louça, tá repetindo. Tá indo pro trabalho, tá repetindo. Só quando estiver dirigindo o carro, né? Aí quando você estiver dirigindo o carro ou você tiver que focar a sua atenção plena em alguma coisa muito importante, então o ideal é não ficar repetindo, tá? Esse tipo de situação. Mas fora esse contexto, é o tempo todo. Antes de dormir, na hora que acorda, né? Então é o tempo todo. O máximo de repetições que a gente puder fazer, porque nós somos uma construção. A gente ouviu coisas negativas desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Então, analise quantas repetições você, eu, todos nós temos, né, negativas. Então, tudo isso daí conta como, então, sei lá, 50 mil vezes a gente ouviu uma determinada afirmação, a gente absorveu. Sim. 100 mil vezes. Sei lá, uma pessoa que tem 50 anos. Quantas vezes ela... Porque tudo é absorção, né? Se você tá no meio, se você tá na escola, alguém falou,
A avó falou, o tio falou, o pai falou, o irmão falou, a professora falou, o vizinho falou, passei lá longe, alguém passou falando, eu vou captando. Então, é 24 horas, tá? Porque daí uma informação vai ter que ganhar da outra, né? Isso Isso aí. Bom, gente, Bom, gente, já tá já dando tá tempo dando aqui. tempo aqui. Eu Eu estou tô encerrando essa a live live. e eu E queria eu dizer para queria dizer para toda toda semana semana a gente vai entrar entrar aqui, né, às né, 18 às 18 horas. horas. A A semana semana que que vem vem tem tem uma uma confirmada, confirmada, que é a que é a Mariana Mariana Luz. Ela vai Luz. trazer Ela vai trazer saúde saúde mental em tempo mental de em tempo de crise. E aí E aí toda semana semana tem tem uma mulher convidada convidada para falar sobre sobre um tema sobre que um tema que gosta. gosta. Hein? E eu quero E eu quero agradecer agradecer muito muito a a Amanda Amanda por ter ter compartilhado compartilhado experiências experiências com a com a gente. gente. E Eu gostaria de contar com vocês, pedir pedir para para que que vocês vocês me me sigam, quem quem não não estava estava me me seguindo, seguindo, sigam a que sigam Amanda a aqui no Amanda aqui no Instagram, para poder Instagram, para poder acompanhar as acompanhar as atualizações. ok? Gratidão, Um Michele, pelo convite. Beijão, gratidão, gente. A Michele, minha parceira de trabalho, a gente trabalha na mesma clínica, tá? E ela é uma psicóloga incrível, é maravilhosa. Eu encaminho todos os meus pacientes para ela também, tá? E o pessoal tem um resultado incrível. Isso aí. Gratidão por esse trabalho. Gratidão pelo Até convite. mais. Até mais, gratidão. Beijão, boa noite a Beijo. todos. Até semana que Até semana vem. que vem. Até, tchau, tchau.